estou de volta com a segunda aula. Sejam bem-vindos e aos pais, professores, os demais alunos e internautas que também estão assistindo às nossas videoaulas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Arlene de Carvalho e sou professora da Rede Municipal de Guaíra e estou desenvolvendo aulas online para os nossos alunos neste período de pandemia em que eles encontram-se em casa. Então vamos lá, quinto ano, para mais uma aula. Hoje o nosso tema são os números naturais. Vamos estudar um pouquinho. A vivência com os números naturais. Todos os dias no nosso cotidiano nós temos contato com os números através das situações, problemas que vão surgindo no decorrer do dia. Eu trouxe para trabalhar com vocês uma situação, problema que nós chamamos de tratamento da informação. Ou seja, para começar a ensinar matemática, primeiramente eu tive que preparar a nossa aula. E eu fiz uma pesquisa usando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, eu trabalhei a geografia primeiro. Eu tive que pesquisar no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística alguns dados para pôr nessa tabela para desenvolver a nossa aula. Então, olha aqui, observe a população de Guaíra e de alguns municípios próximos. O cálculo aqui, a quantidade de números de habitantes de Guaíra, eu peguei no site da nossa prefeitura. 32.400 habitantes em Guaíra. De Mercedes, Palotina e Terra Roxa, eu pesquisei no IBGE. Então, olha só, Mercedes tem 5.483 habitantes, Palotina 31.366 e Terra Roxa 17.439. Pode ser que essas informações hoje já tenham sido assim um pouquinho mudadas a quantidade de pessoas. Por quê? Essa última pesquisa do IBGE foi em 2018, 2019 e a gente sabe que todos os dias chegam pessoas novas na nossa cidade ou também se mudam pessoas da nossa cidade, outros nascem, outros morrem. Então, esses valores, eles estão em constante mudança todos os dias. Então, assim, são valores aproximados, certo? Então, continuando aí, usando essa tabela com esses valores, nós vamos estudar a nossa matemática, o nosso conteúdo de números naturais. Qual dos municípios possui o maior número de habitantes? Qual dos municípios possui o menor número de habitantes? Olha, quando nós temos um exercício que fornece informação, é lá que nós vamos coletar os dados para responder as nossas questões. Veja bem, Guaíra, de todos esses municípios que a professora colocou aqui na tabela, é o que tem o maior número de habitantes. E o município com menor número de habitantes é Mercedes, que tem apenas 5.483. Agora, nós podemos responder a nossa questão, colocando a resposta viável. Para o município de maior número, Guaíra. Para o município de menor número, Mercedes. Tranquilo até aqui, quinto ano? Então, vamos dar sequência. Quantos habitantes possuem juntos os municípios de Terra Roxa, de Palotina e Terra Roxa? Veja bem, eu fiz agora uma junção dos dois municípios. Eu não quero saber a quantidade de habitantes de Palotina separadamente ou de Terra Roxa. Eu quero saber os dois juntos. Para isso, nós usamos um cálculo que se chama adição. Vocês já conhecem, já estudaram no terceiro, no quarto ano, mas agora nós estamos revendo de uma forma assim mais ampliada para o quinto ano. Então, uma adição com os valores, nós temos aqui a quantidade de habitantes de Palotina, é o primeiro valor que se chama primeira parcela. A quantidade de habitantes de Terra Roxa é o segundo valor
que nós chamamos de segunda parcela. E assim sucessivamente. Se tivesse 3 valores, seriam 3 parcelas, 4 valores, 4 parcelas, e nós íamos acrescentando aqui na nossa adição, porque a adição eu posso pôr várias parcelas. O resultado dessa adição se chama soma. Então, olha, 6 mais 9 é 15, subiu 1 aqui, subiu uma dezena, né? Mas a gente só fala subiu 1 para agilizar o cálculo. Então, 6 mais 3 é 9, 9 mais 1 que subiu 10, sobe uma centena aqui, a gente fala subiu 1, né? Então, ficou 3 mais 4, 7, mais 1 que subiu 8, 1 mais 7 é 8 e 3 mais 1 é 4. O nosso resultado total, eles possuem juntos 48.805 habitantes. Então, olha só, Terra Roxa e Palotina juntos possuem 48.805 habitantes. Eu poderia pedir aqui para o aluno, escreva por extenso esse número. Ou eu poderia ainda pedir para o aluno, qual é o antecessor desse resultado? Qual é o sucessor desse resultado? Ou seja, qual o número próximo, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda? Essas situações, tá bom? Mais uma questão relacionada, então, ao nosso conteúdo. Faça o arredondamento do número de habitantes de Terra Roxa e Mercedes, respectivamente, para a dezena mais próxima. Olha, fazer o arredondamento nesse exercício não é difícil. O que complicou um pouquinho foi esse palavrão que a professora colocou aqui, ó, respectivamente. Na matemática, quando aparece esta palavra, nós temos que tomar um cuidado imenso para não errar. Porque quando eu coloquei a palavra respectivamente, eu estou dizendo que o aluno tem que seguir a ordem da escrita. Ou seja, quem ele tem que calcular primeiro? Terra Roxa. Depois, Mercedes. Ah, ele pôs diferente, ele pôs Mercedes primeiro, depois Terra Roxa. Olha, se não tivesse esta palavra, poderia ser certo, mas tendo a palavra respectivamente, o seu exercício ficou errado. Se for numa prova, a tua questão vai valer 0, porque você não prestou atenção na escrita. A palavra respectiva quer dizer nessa ordem que apareceu. Primeiro, Terra Roxa, depois, Mercedes. Então, olha aqui, repetindo para vocês não esquecerem, pode até anotar aí no caderno de matemática, no caderno de português, no caderno de geografia, em todos os cadernos, porque é importante, a gente não pode esquecer disso aí. Então, Terra Roxa tem 17.439 habitantes. Veja que eu quero que você arredonde para a dezena mais próxima. Quando a gente fala arredondar para a dezena, eu estou dizendo que o que vem para frente ali, do 3, vai ser tudo 0, tudo redondo. Eu quero que esse valor aqui fique arredondado. 17.439 está mais próximo de 17.430 ou 17.440? Vou mostrar para vocês como eu costumo fazer para o aluno. Olha só o 39 aqui. Ele está bem pertinho do 40. Já do 30, olha quantos números teriam para ele chegar aqui no 30 ou para o 30 chegar no 39. Então, nós vamos optar pelo 40. O resultado dessa questão vai ser 17.440. Eu arredondei para cima. Nesse caso aqui, eu vou arredondar para baixo, um pouquinho menor, né? Vou decrescer. Esse eu cresci e esse eu vou decrescer. Porque 5.483 está mais perto de 480 do que 490. Voltando aqui à situação que a professora falava antes, olha o 83, ele está bem perto do 80. Já do 90, ele está bem afastado. Então, quando nós fazemos o arredondamento, nós vamos arredondar esse para o número menor que tem
das dezenas, que seria o 80. Tranquilo até aí? Só ampliando um pouquinho mais. Faça o arredondamento para a ordem destacada. Guaíra, 32.400. Eu quero que você arredonde para a unidade de milhar. Olha aqui, eu estou no 2.000 de vermelho. Então, eu quero que você arredonde para 2.000 ou para 3.000. Pensa bem, 2.400 está mais próximo de 2.000 ou de 3.000? E aqui, Palotina, eu pedi para a unidade, dezena, centena. Eu pedi para você arredondar para a centena mais próxima. Ou seja, 300 ou 400. Eu penso assim, 366 está mais próximo de 400 ou de 300? Vamos ver? Olha aqui o 2.400. Ele está mais próximo de 2.000 do que de 3.000. Olha a quantidade de pontos referindo-se assim, representando os números que estariam aqui. Então, ele está mais próximo de 2.000. E o 300 está mais distante do 366 do que o 400. Então, nosso número arredondado vai ficar assim. Guaíra, 32.000 habitantes com arredondamento. Palotina, 31.400 habitantes. Isso porque aqui eu pedi para você arredondar para a centena mais próxima. Ou seja, depois da centena, tudo zero. Aqui eu pedi para arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Ou seja, depois da unidade de milhar, tudo zero. Tudo arredondado. Tranquilo até aí, quinto ano? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Já já tem exercícios para vocês, tá bom? Para você praticar, copie a tabela do número de habitantes dos municípios e escreva a sequência crescente. Ah, já coloquei esse aqui. Na realidade, você vai copiar esse exercício, mas ele já apareceu resolvido para vocês. Vocês vão copiar ele no caderno só para ter um exercício resolvido, tá? Copiem a tabela bem bonito e coloca a sequência em ordem crescente. Olha aí, do menor para o maior. Isso é crescer, crescente. Se eu tivesse escrito decrescente, é pegar do grande e descer, decrescente. Mas aqui eu pedi crescente, tá bom? Então, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, estátua, para você parar essa videoaula e copiar. Lembrando bem, queridos alunos, vocês que estão em casa, que a nossa aula só faz sentido se tudo que a professora falar aqui, você levar a sério. Você realmente fazer aquilo que a professora está propondo. Por quê? Na sala de aula, o professor propõe e o aluno faz. Se aí a professora propor e você não o fazer, então você está sendo um aluno relapso, né? Está sendo um aluno assim pouco dedicado. Então, nesse momento, você vai pegar o seu caderno, vai fazer aquele cabeçalho legal, colocar o nome da sua escola, a data de hoje e dar sequência ao nosso conteúdo. Copiem a tabela que a professora diz é essa daqui. Vou voltar para vocês verem. Vou deixar na tabela para o aluno já copiar. Então, não ter problema, copia a tabela e depois colocam esses valores em ordem crescente. Vamos lá? 1, 2, 3, estátua. Pronto, copiaram. Agora eu vou voltar na questão do exercício e o aluno vai copiar também a questão, bonito como a professora colocou. Depois de ter copiado a tabela, o importante é que ela esteja no seu caderno. Olha aí a sequência para o aluno copiar a questão, né? Então, 1, 2, 3, estátua. Copiado, resolvido, vamos continuar. Quem é este personagem histórico? Pessoal, embora vocês estão em casa e já se passaram alguns dias,
mas eu estou gravando essa aula para vocês hoje no feriado, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Então, eu coloquei essa imagem aqui do Tiradentes. Veja a informação. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é reconhecido como mártir da Inconfidência Mineira, patrono cívico do Brasil, patrono também das polícias militares dos estados e herói nacional. Se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, pesquisa na internet, pesquisa no Google, tem informações bacanas. Nem todas são lindas, né? Porque a história dele, o final da vida dele foi um final triste, mas ele foi uma pessoa importante no nosso país. Vale a pena fazer a pesquisa, ok? Nasceu em 1746 e morreu martirizado no dia 21 de abril de 1792. Responda, com quantos anos Tiradentes morreu? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem a questão e aí, então, nós vamos respondê-la, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, estátua. Isso, voltando, copiou, respondeu. Como que você fez esse cálculo? Como que você descobriu a idade que Tiradentes tinha quando ele morreu? Olha, eu fiz uma reta conhecida como reta real, ou seja, uma linha do tempo da realidade da vida do Tiradentes. Esse ponto marcado foi o ano em que ele nasceu, 1746. Todo esse espaço é o espaço em que ele viveu. E aqui, então, marcado mais um ponto, é o ponto em que ele morreu. Eu quero saber quantos anos ele viveu ou com quantos anos ele morreu nesse período ali. Vamos lá? Para isso, nós vamos montar um cálculo oposto ao adição. É a subtração. Eu tenho dois valores, que é o ano de morte e o ano de nascimento do Tiradentes. Eu vou calcular a diferença entre eles e a diferença é um cálculo chamado subtração. Vamos fazer essa conta e já descobrir com quantos anos ele faleceu, ele morreu. Fiz a conta, o primeiro valor se chama minuendo. Olha só, lá na adição tudo era parcela, 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 soma. Aqui não, aqui eles têm valores diferentes. O primeiro valor se chama minuendo, o segundo valor se chama subtraindo e o terceiro valor se chama diferença. Diferença ou resto ou total, né? Mas nós chamamos de diferença, especificamente diferença na matemática. Então, olha só, o 2 não dá para tirar 6, 2 unidades não tira 6 unidades, ela tem que ficar maior. Para ela ficar maior, eu empresto da dezena, então vai ficar valendo 12 unidades menos 6, 12 tira 6, fica 6. A dezena emprestou uma, ficou valendo 8 dezenas. 8 dezenas tira 4 dezenas, fica 4 dezenas. 7 tira 7, fica nada. 1 tira 1, fica nada. Zerou ali, zerou aqui, ó. Então, 0046 é a mesma coisa que 46 anos de idade. Todo problema exige uma resposta. Se aparecer um ponto de interrogação e o aluno tem que resolver o exercício, ele morreu com 46 anos de idade. Aí sim a resposta está bonitinha, como os professores querem ver no caderno. Ele sempre quer ver o cálculo e a resposta. Não só um, nem só o outro. Os dois juntos. Tudo bem? Olha só, coloquei uma imagem aqui, todos contra a dengue, porque eu vou trazer um exercício e desafio para vocês também sobre a dengue. É claro que agora o problema principal do mundo é essa doença do coronavírus, mas nós também não podemos esquecer que o nosso município passou por uma situação difícil na área da saúde, que foi a questão do mosquito da dengue
transmitindo a doença para as pessoas. E esse problema foi assim resolvido, mas não 100%, porque a cidade providenciou projetos e meios que diminuiu muito o índice da doença do mosquito da dengue, mas ainda continua. Nós temos que cuidar bem nesse período em que estamos em casa, limpar bem o nosso quintal, cuidar, não deixar lixo, limpar as calhas, cuidar das vasilhas onde ficam as flores, onde fica o alimento dos animais, né, para evitar que fique algum lugar pronto para o mosquito fazer assim a sua desova ali e reproduzir. Porque ele não vai picar só as pessoas daquele quintal que ficou relaxado, ele vai picar os vizinhos também, e isso é muito ruim. Então, cada um de nós devemos fazer a nossa parte e fazer com carinho, cuidar da saúde da nossa cidade. Olha o problema. As pessoas do bairro Albert Einstein estão organizando um mutirão de prevenção ao mosquito da dengue. Das 1.357 casas, 868 já foram vistoriadas. Quantas casas neste bairro ainda estão sem vistoria? Então, eu vou dar um tempo para vocês copiarem e resolver, mas veja bem, eu fiz uma pergunta, então eu quero um cálculo e uma resposta. Vamos lá? 1, 2, 3, estátua. Voltamos e vamos ver no que deu isso aí. Olha só, para eu saber quantas casas ainda faltam ser vistoriadas, eu vou tirar aquelas casas que eu já vistoriei, né? Então, se a comunidade, aquele lugar, são ao todo 1.357 casas, 868 já foram vistoriadas, nós tiramos essas para saber as que faltam. Tirando, olha o nosso cálculo aqui, 7 não dá para tirar 8, vai emprestar do vizinho, o vizinho é dezena, então ele vai emprestar uma dezena. A gente fala assim, empresta um, para ficar rápido, né? A gente fala, é um macetezinho da matemática, mas eu sei que se aqui é uma dezena, eu vou emprestar dezena. Então, se era 7, vai virar 17. Então, 17 menos 8, 9. A dezena emprestou uma dezena, ficou valendo 4 dezenas. 4 dezenas para tirar 6 dezenas, não tem como. Vou emprestar uma centena, então vai ficar valendo 15 dezenas, não, desculpa, 14, porque já tinha emprestado uma, 14 tira 6, fica 8. 3 centenas emprestou um, ficou valendo 2. 2 empresta do vizinho, fica valendo 12 centenas. 12 centenas menos 8 centenas, 4 centenas. E aqui ficou com 0 unidade milhar, porque ele emprestou. Então, coloquei o 0. Logo, 0,489 é a mesma coisa que 489 casas que ainda precisam ser vistoriadas. Ou seja, faltam 489 casas para serem vistoriadas. Tranquilo? Pessoal, agora sim, já meio que finalizando a nossa aula, eu coloquei um desafio para vocês. E nesse desafio eu vou oferecer um brinde. Esses meus brindes são sempre ligados à matemática. Mas como que o aluno vai receber esse brinde? Olha, primeiro, o nosso jogo vai ter uma regrinha. Ele só vai valer para os alunos do 4º e 5º ano do município de Guaíra, tá? Então, assim, quem estiver assistindo, está no 3º ano ou está no ensino médio, não vale para você. Só vai valer para os alunos do 4º e do 5º ano do município de Guaíra, tá bom? E os alunos da rede municipal. Então, olha só o que você tem de desafio para realizar. Você fazendo certo, você vai postar lá no meu Face, é professora Arlene de Carvalho, e você vai postar uma foto do seu caderno. Eu vou corrigir e vou anotar o seu nome e vou fazer o sorteio para ver se você vai ser um ganhador.
O desafio está aqui, lançando, e vem a questão. Coloque os números de 1 a 9 sem repeti-los em cada círculo, de forma que a soma correspondente de cada lado seja sempre 20. Ou seja, eu não posso repetir nenhum número. Se eu colocar o número 1 aqui, eu não posso pôr ele em mais nenhum lugar, só ali. E eu vou pôr os números de forma que se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 20. E se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 20. E esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 20. Ou seja, terei 20 para este lado, 20 para este lado e 20 para este lado. Tranquilo, pessoal? Olha, o sorteio vai ser na nossa próxima aula, para vocês verem que é verdadeiro, tá bom? E o sorteio e o presente também eu vou enviar para a sua escola, para você buscar. Um beijo, um abraço, faça bem as nossas aulas e boa sorte!